Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Grêmio, Vasco e Cruzeiro pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Bragantino e Avaí. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Botafogo. Já o Avaí, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cuiabá. Os dois times que tiveram um meio de semana livre para trabalhar para essa partida. O Bragantino que tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento. Já o Avaí tenta uma vitória para subir mais na classificação. Os dois times que não vencem as 3 partidas. O Avaí tenta quebrar um tabu. O Avaí não ganha do Bragantino em Bragança desde 2014. Esse jogo, vamos lá. Dois times que precisam recuperar pontos no campeonato, já que vem de derrotas em casa. O Bragantino em especial para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Eu acho que vai ser 2-1 para o Bragantino esse jogo. Agora vamos falar de Fluminense e Ceará. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Corinthians. Já o Ceará, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Inter. Os dois times que tiveram um meio de semana bastante diferente. O Fluminense teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Ceará teve a classificação na Copa Sul-Americana meio de semana contra o The Strongest. O Fluminense que tenta uma vitória para se manter no G6 e colar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Já o Ceará tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento. O Fluminense que vem de 5 partidas sem derrota tenta conseguir sua 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Já o Ceará vem de 5 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, tenta quebrar um tabu. O Ceará nunca venceu o Fluminense jogando dentro do Maracanã. Esse jogo, vamos lá. Um jogo que pro Fluminense tem uma motivação a mais, por ser a despedida do Fred. E pro Ceará é aquele jogo que não se pode dar o luxo de tropeçar mais um jogo pela questão de 25 empates consecutivos. Eu vou numa zebra para esse jogo, 1-0 pro Ceará. Agora vamos falar de Goiás e Atlético Paranaense. O Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do América Mineiro. Já o Atlético Paranaense ganhou do Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro. Os dois times que tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Goiás teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Atlético Paranaense teve classificação na Libertadores contra o Libertad. O Goiás que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense tenta uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense que não perde a 9 partidas no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Um Goiás que não se pode dar o luxo de tropeçar em casa se quiser sair da zona de rebaixamento. Contra um Atlético Paranaense que tem uma oportunidade de assumir a liderança até o jogo do Palmeiras no domingo. Eu acho que dá empate esse jogo, 1-1. Agora vamos falar de Coritiba e Juventude. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Fortaleza. Já o Juventude, por sua vez, perdeu do Atlético Mineiro. Os dois times que tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Coritiba que tenta uma vitória para se distanciar mais da zona de rebaixamento. Já o Juventude tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Juventude que tenta voltar a vencer depois de 6 jogos, tenta quebrar um tabu. O Juventude não ganha do Coritiba no Couto Pereira desde 2005. Esse jogo, vamos lá. Do Coritiba é uma oportunidade de ouro de subir na classificação. Jogo em casa, pega um adversário que está mal no Campeonato Brasileiro. E a chance de conseguir sua 2ª vitória consecutiva. Eu acho que vai ser 2-1 pro Coritiba esse jogo. Agora vamos falar de Corinthians e Flamengo. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Santos. Os dois times que no meio de semana tiveram classificações na Libertadores. O Corinthians classificou contra o Boca Juniors. Já o Flamengo classificou contra o Tolima. O Corinthians que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo tenta uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que é o único time que ainda não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro. Tenta voltar a vencer depois de 4 jogos. Já o Flamengo não perde a 4 jogos, tenta manter um tabu. O Flamengo não perde do Corinthians desde 2018. Esse jogo, vamos lá. Um duelo que vai ser uma prévia das quartas de final da Libertadores.
Um Corinthians que vem confiante após a classificação contra o Boca na Bombonera. Contra um Flamengo que atravessa o seu melhor momento da temporada sob o comando do Dorival Júnior. Eu acho que vai ser 1 a 0 pro Corinthians esse jogo. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Juventude. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Atlético Goianiense. Os dois times que no meio de semana tiveram classificações pela Libertadores e Sul-Americana. O Atlético Mineiro classificou na Libertadores contra o Emelec. Já o São Paulo classificou na Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica. O Atlético Mineiro que tenta uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo tenta uma vitória para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro que não perde a 8 partidas. O São Paulo não perde a 5. O São Paulo que tenta quebrar um tabu. O São Paulo não ganha do Atlético Mineiro no Mineirão desde 91. Esse jogo, vamos lá. Um Atlético Mineiro que atravessa o seu melhor momento da temporada. Contra um São Paulo que vai vir todo desfalcado e pensando na partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Eu espero queimar a língua, mas acho que vai ser 2 a 1 para o Atlético Mineiro esse jogo. Agora vamos falar de Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Coritiba. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense. Os dois times que tiveram o jogo da Libertadores no meio de semana, o Fortaleza foi eliminado por Estudiantes. Já o Palmeiras conseguiu sua classificação contra o Cerro Porteño. O Palmeiras que tenta uma vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Palmeiras que é o único time que ainda não perdeu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza tenta voltar a vencer depois de 4 jogos. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Fortaleza que precisa começar a se recuperar no Brasileiro. Fica aquela dúvida como é que vai estar o psicológico do time após a eliminação na Libertadores. Não pode se dar o luxo de perder pontos se quiser sonhar em se recuperar no Campeonato Brasileiro. Contra um Palmeiras que precisa recuperar pontos da derrota em casa para o Atlético Paranaense, se não quiser perder a liderança. Eu acho que vai ser 2 a 1 para o Palmeiras esse jogo. Agora vamos falar de Santos e Atlético Goianiense. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Flamengo, como já mencionado. Já o Atlético Goianiense perdeu do São Paulo, como já mencionado. Os dois times que tiveram o jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana. O Santos foi eliminado pelo Deportivo Táchira. Já o Atlético Goianiense conseguiu uma histórica classificação contra o Olímpia. O Atlético Goianiense que tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento. Já o Santos tenta uma vitória para subir mais na classificação. O Santos que não vence as 6 partidas, tenta quebrar um tabu. O Santos não ganha do Atlético Goianiense na Vila desde 2017. Esse jogo, vamos lá. Um Santos que precisa dar uma resposta após a eliminação para o Táchira. Contra um Atlético Goianiense que precisa recuperar pontos da derrota em casa para o São Paulo. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Santos esse jogo. Agora vamos falar de Cuiabá e Botafogo. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Avaí, como já mencionado. Já o Botafogo, por sua vez, ganhou do Bragantino, como já mencionado. Os dois times que no meio de semana tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Cuiabá tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Botafogo tenta uma vitória para ficar próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Um Cuiabá que tenta iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Contra um Botafogo que vem tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro também. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. Agora vamos falar de Internacional e América Mineiro. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Ceará, como já mencionado. Já o América Mineiro ganhou do Goiás, como já mencionado. Os dois times que tiveram um meio de semana bastante diferentes. O Internacional teve classificação na Sul-Americana contra o Colo-Colo. Já o América Mineiro teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional tenta uma vitória para se manter no G6 e colar nos líderes. Já o América Mineiro tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento. Esse jogo, vamos lá. Um Inter que não se pode dar o luxo de desperdiçar pontos em casa. Contra um América Mineiro que tem a chance de subir mais na classificação.
Eu acho que vai ser 2-1 pro Inter esse jogo. Agora vamos falar do brasileiro da Série B, vamos começar falando de Grêmio e Náutico. O Grêmio no seu último jogo na Série B empatou com o Bahia. Já o Náutico, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou do Novo Horizontino. O Grêmio que tenta uma vitória para se manter no G4. Já o Náutico tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Grêmio que não perde a 10 rodadas na Série B. Já o Náutico não perde a 4. O Náutico que tenta quebrar um tabu. O Náutico nunca ganhou do Grêmio jogando em Porto Alegre. Esse jogo, vamos lá. O Náutico que precisa começar a ganhar pontos se quiser se recuperar na Série B. Contra um Grêmio que não se pode dar o luxo de desperdiçar pontos em casa pela situação de tabela do adversário. Eu acho que vai ser 2-0 pro Grêmio esse jogo. Agora vamos falar de Guarani e Cruzeiro. O Guarani no seu último jogo na Série B empatou com o CRB. Já o Cruzeiro, por sua vez, no seu último jogo empatou com o Ituano. O Cruzeiro que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança da Série B. Já o Guarani tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Guarani tenta voltar a vencer depois de 4 jogos. O Cruzeiro não perde a 4 partidas. O Guarani que tenta quebrar um tabu. O Guarani não ganha do Cruzeiro desde 2010. Esse jogo, vamos lá. O Cruzeiro que tem a possibilidade de aumentar sua vantagem na liderança da Série B. Contra um Guarani que tem todo um desespero para voltar a ganhar na competição, para não se complicar mais na zona de rebaixamento. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos falar de Criciúma e Vasco. O Criciúma no seu último jogo na Série B ganhou do Ituano. Já o Vasco, por sua vez, no seu último jogo na Série B empatou com o Sport. O Criciúma que no meio de semana teve jogo da segunda divisão do Campeonato Catarinense, onde perdeu para o Nação. Já o Vasco teve a semana inteira livre para trabalhar após a última rodada contra o Sport. O Criciúma que tenta uma vitória para entrar no G4 da Série B. Já o Vasco tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Cruzeiro na liderança da competição. O Criciúma que não perde as 3 rodadas na Série B. Já o Vasco tenta quebrar um tabu. O Vasco não ganha do Criciúma jogando em Santa Catarina desde 2006. Esse jogo, vamos lá. Um Criciúma que tem a chance de entrar no G4 nessa rodada e ainda joga em casa. Contra um Vasco que precisa dar uma resposta após a derrota para o Novo Horizontino e um empate no jogo contra o Sport. Para mostrar que não se abateu após ter perdido a invencibilidade. Eu acho que vai ser 2-1 pro Vasco esse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me ajuda a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!